pouquinho atrasados, mas começando o nosso live desta quinta-feira, às 8h30 da noite. Eu me chamo Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica, em comemoração, né, a semana do Dia do Psicólogo, que foi dia 27, né? Hoje a gente vai fazer um live que foi muito pedido, que é para falar sobre técnicas. Como a gente sabe, o nosso tempinho não é muito longo nos nossos lives, então hoje a gente vai falar sobre 8 técnicas cognitivas. Enquanto a galerinha tá chegando, vou fazer um convite aqui no WhatsApp para o meu grupo, para vir todo mundo para cá. Enquanto isso, a galerinha tá chegando, tá aqui me acompanhando, né? Só um minutinho. Chamar a galera aqui. Página do... Prontinho. E aí a galera tá chegando, ó, a galera tá chegando. Vou ver aqui. Enquanto isso, a gente já tá deixando aqui. Hoje eu vou precisar da minha colinha. Da minha colinha. Aqui. Pronto. Aqui, a galera tá chegando. Boa noite, todo mundo. Isso, aqui tá legal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Quem tá aqui comigo? Quem chegou agora, não esquece de compartilhar, não esquece de colocar lá que tá assistindo aqui comigo, Melissa Fioravante, na página da Semente Psicologia, o live em comemoração à semana do Dia do Psicólogo. E hoje a gente vai falar das 8 técnicas cognitivas. Eu acho que é a primeira vez que eu faço um live sobre técnicas. E não foi por falta de pedido, não. Foi por falta de insistência, não. Não sei por que a gente acabava colocando outros lives e as técnicas mesmo não rolavam. Mas eu acho que como a gente está aí no preparo para o nosso curso de novembro, não temos novidades em novembro também, né? Eu volto aí no Semente Psicologia com cursos de técnicas, né? A gente não teve como não preparar esse material bacanérrimo para vocês hoje. Então, vamos começar aqui o nosso live. Quem já chegou, manda beijinho, manda joinha, fala da onde que tá. Quero notícias de vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, quem tá aqui comigo, manda. Agora, eu ainda tô me acostumando aqui pelo computador. Vamos lá, então. Olha só, vamos começar então a nossa live de hoje falando sobre as técnicas cognitivas, né? Mas para isso, a gente precisa entender, antes de falar das técnicas, algumas considerações, né? Então, quando a gente pensa em técnica cognitiva, e nesse sentido a gente está falando de terapias cognitivas, é muito importante entender um dos axiomas da terapia cognitiva, que é a ideia de que nós temos representações no nosso mundo interno do que acontece do lado de fora. Quando a gente trabalha com a ideia de representação, me recordo muito daquele filme que eu acho muito bacana, A Culpa das Estrelas, caforérrimo, eu demonstrei ser caforérrimo agora. Mas eu gosto muito do filme, dos caforérrimos, fazer o quê? Né? E aí tem uma cena do filme, eu acho que a menina tá em Amsterdã com a mãe, e ela tá com uma camiseta com um desenho de um cachimbo, com uma frase embaixo: isto não é um cachimbo. E a mãe, quando ela lê aquela frase, ela fala: ué, mas isso é um cachimbo. A filha fala: não, isto é um desenho de um cachimbo. Isto é a representação. E nessa ideia de que a gente tem representações internas do que acontece na realidade, significa que para a visão dos terapeutas cognitivos, que na verdade eu não consigo abstrair o todo.
eu só tenho partes do que acontece na minha realidade. E nessas partes, eu posso apresentar, né, ao captar essas informações, captar parte dessas informações, eu vou criando também representações mais parecidas ou menos parecidas, ou mais fidedignas ou menos fidedignas, ou mais funcionais ou mais disfuncionais com a nossa realidade. Então, um dos objetivos dessas técnicas cognitivas é fazer com que o paciente, né, que vem para a terapia sofrendo, angustiado, com transtornos mentais, ele reconheça que aquilo que ele está trazendo como uma verdade absoluta, como um mundo interno, que ele sente, que ele pensa logo, é a forma como todas as pessoas pensam e sentem, isso são apenas hipóteses. Não são verdades, são achismos, são hipóteses, são possibilidades. Então, é possível, né? Vou dar um exemplo para vocês. É possível que vocês entrem hoje na página do Semente, às 8h30 da noite, e me encontrem aqui dando um live. Ok. Mas há 2 semanas atrás, nós tínhamos um live marcado, e por um problema técnico, a gente não conseguiu fazer esse live. Então, o fato, né, de eu dizer, ter uma mensagem no Facebook, um post, né, dizendo, olha, isso não quer, isso são hipóteses. Da mesma forma acontece com o meu mundo interno. Eu tenho hipóteses. Só que essas hipóteses, elas se tornam reais porque eu sinto dor, eu sinto medo, eu sinto tristeza, eu sinto raiva. E essas emoções, elas são reais para mim. Agora, o fato delas serem reais não significa que as interpretações ou as explicações, que é o que as pessoas fazem, elas explicam, elas acham que elas não estão interpretando, elas estão explicando. O que justifica ela estar sentindo daquela forma é real. E aí, muitas vezes, isso gera problemas de relacionamento, porque as pessoas acham que o que o outro está fazendo é de propósito, que o que o outro está fazendo para prejudicar, que todo mundo percebe que não deveria ser sido dessa forma, ou uma frase que eu gosto muito de paciente, mas se fosse eu teria agido de um outro jeito, eu teria feito de uma outra forma. Sim, nós fazemos de formas diferentes, porque o nosso mundinho interno é diferente. Então, um dos objetivos das técnicas cognitivas é fazer com que o paciente aprenda, né, que aquilo que ele entende como uma verdade absoluta, e as verdades absolutas elas servem para todas as pessoas, né? Na verdade são hipóteses, e aí essas hipóteses não servem para todas as pessoas. Aquele meu mundo interno só faz sentido dentro do meu mundo interno. E aí a gente entra em choque de opinião, né? O choque de necessidades com diversas outras pessoas. A segunda consideração que a gente tem que colocar é que as técnicas cognitivas, elas não fazem milagre. Elas não fazem milagre. Elas são ferramentas de ajuda. A técnica cognitiva, ela deve ser acompanhada de uma excelente escuta cognitiva. Vocês têm que saber qual é a verdadeira necessidade do seu paciente. Essas técnicas que eu já vou comentar aqui com vocês, elas fazem parte daquele livro Técnicas Cognitivas, de Robert Léhy. É um livro super, nossa, mega utilizado, todo terapeuta cognitivo tem, de capa vermelha, que parece até uma cortina de um teatro, né? E muitos psicólogos, quando a gente vai dar cursos, né? Tá, mas qual é a técnica? O que que eu faço? Como é que eu uso essa técnica? E a gente tem uma difusão, e isso talvez explique um pouco a minha dificuldade, né, de até hoje não ter oferecido um live sobre técnicas, é exatamente porque eu tenho muito medo de me tornar uma replicadora de algo que eu sou absolutamente contrária, de que um bom terapeuta cognitivo, ele tem um bom arsenal de técnicas. Na verdade, um bom terapeuta cognitivo, ele tem uma boa escuta para reconhecer quais são as necessidades do seu paciente. Ele sabe fazer uma excelente conceitualização cognitiva. Ele reconhece os processos de enfrentamento do seu paciente, os processos de perpetuação das crenças ou esquemas desse paciente. E aí sim, ele utiliza as técnicas como uma ferramenta de mudança. Muitos terapeutas, sem ter o que fazer, esperando que
o paciente tem insights ou até reconheça de maneira meio crua, né, o quão distorcidos são os seus pensamentos, ele usa a técnica muitas vezes. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que fica muito mais claro para vocês, né? Um bom médico, ele vai utilizar, um ortopedista, uma máquina de raio-x ou uma máquina de ressonância para poder fechar um diagnóstico. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver tido tempo de fazer uma boa avaliação clínica, tocando o paciente, perguntando outros sintomas para o paciente, né? Verificando através da queixa do paciente possibilidade de diagnóstico por exclusão. Isso a máquina de raio-x não dá. Aquela imagem preto e branco não oferecem essas informações. Então, o diálogo da técnica, ele vem como uma ferramenta para auxiliar a avaliação e a conceitualização do terapeuta, junto também com o processo de mudança. Então, não é uma carta que você vai jogar como se fosse um poker. Ah, o truco, truco. Não, não funciona assim. E aí, o que acontece muitas vezes, que é um dos problemas das técnicas cognitivas, né, é que ela precisa de repetição. As técnicas cognitivas, elas vão ter sucesso terapêutico a partir do momento em que você repete, 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 porque o insight por si só, o que eu estou chamando de insight? Aquela epifania que o paciente tem. Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. Meus amores, tem 30 anos que o caboclo pensa daquele jeito. Significa que há 30 anos ele se sente, se comporta e pensa dentro de uma realidade do mundo interno. Não é de um dia para o outro, por mais que ele reconheça que o que era uma verdade se torna uma hipótese, isso gere nele verdadeiramente uma reestruturação cognitiva. É muito comum aparecer em duas situações quando o paciente se dá conta dessa epifania, né? 2 semanas depois, ele voltar com os mesmos pensamentos, com as mesmas queixas, com a mesma crença, ou ele dizer para você o seguinte, que é uma coisa muito legal que a gente começa aí nesse momento, né, a ver que precisa fazer o uso dos recursos das técnicas vivenciais, que é quando o paciente, ele vira para você e fala assim, olha, eu estou entendendo, racionalmente isso faz muito sentido aqui. O problema é que emocionalmente isso não faz sentido nenhum. Ou seja, eu reconheço que, por exemplo, o meu ciúmes, ele é descontrolado, descompensado. Eu reconheço que eu não tenho evidências para achar que a minha namorada, que o meu marido está me traindo nesse momento. Mas emocionalmente, toda vez que eu ligo para ele e ele não me atende, eu continuo me sentindo angustiada e com medo, achando que ele está com outra pessoa. Por quê? Porque as epifanias, elas fazem parte de um processo de reestruturação cognitiva. Porque as pessoas acham que ela é a própria reestruturação. E a reestruturação é um processo. E é um processo que, inclusive, tanto o pensamento como a cognição, elas têm que caminhar, desculpa, tanto o pensamento quanto a emoção, elas têm que caminhar juntas. O paciente, de fato, vai ter uma reestruturação cognitiva quando novas emoções com novos pensamentos fizerem uma aderência. Porque não adianta você ter uma epifania, um novo pensamento, e ainda permanecer com o sentimento antigo. Você ainda está aderido ao pensamento antigo. Eu digo o seguinte, a gente tem etapas, né? O paciente, ele chega na sessão acreditando que aquilo que ele acredita é a verdade, ponto final. Num segundo momento, e aí as técnicas cognitivas, elas auxiliam muito nessa questão, ok, eu reconheço que existe um outro ponto de vista além do meu, mas eu ainda acho que o meu é verdadeiro. Mas estou aberto a reconhecer de que existem formas diferentes de ver o mundo. Num terceiro momento, somente é que ele vai reconhecer que a forma como ele vê o mundo, ela é disfuncional. Esse passo a passo implica no uso contínuo e repetido de técnicas cognitivas. Então, não se faz reestruturação se você não tiver o entendimento de que você precisa continuamente, repetidamente, passar por essas técnicas.
Porque aí a gente vai para uma outra e última consideração, antes de eu entrar, de fato, nas técnicas cognitivas, que um dos objetivos da técnica não é apenas criar essas epifanias, mostrar para o paciente o quão hipotéticos são as suas verdades, mas também permitir com que esse paciente, que até então só ouvia as vozes dessas distorções e erros cognitivos, as vozes em terapia do esquema, né? As vozes esquemáticas dos modos, né? Seu pai exigente, a sua criança vulnerável, o seu protetor desligado, fazer com que essa pessoa escute o seu adulto saudável. Só que para isso vocês têm que prepará-los de maneira a aumentar o seu empoderamento lógico. Ou seja, as pessoas não sabem discutir com as vozes disfuncionais. Elas se calam, entendeu? Então, uma voz, ela vira para você que está fazendo dieta e aí diz para você o seguinte, olha, essa semana você trabalhou muito, você bem pode antecipar o seu dia do lixo. Você está triste, você está chateado, você está frustrado. Pegando um exemplo básico, um exemplo do dia a dia, que todo mundo já passou por isso. Ah, você pode. Não, eu não posso porque eu estou de dieta. Ai, minha dieta é tão difícil. Ai, tão cansativo, você tá tão triste, você tá tão sem energia, você precisa de açúcar para melhorar essa energia, para melhorar esse estado de humor. E você não tem argumentos lógicos para mandar essa voz calar a boca. Você não consegue se defender da própria voz. Então, as técnicas cognitivas, elas não são só para gerar essas epifanias, mas principalmente para gerar habilidade no sujeito de discutir e discutir logicamente, ok? Bem, quem está aqui comigo, gente, pode fazer perguntinha, viu? E eu não estava aqui acompanhando as conversas. A Érica, oi Érica, a Érica disse que hoje ela ia conseguir assistir a gente ao vivo, adoro, adoro. A Lidy está aqui, a Raquel também tá, a Carlinhos, estou devendo uma mensagem para você, amor, mas você entende que esse puerpério é uma dificuldade. Eu não esqueci de você, você está aqui no meu coraçãozinho, tá, amiga? A Tárcia que tá aqui também. Então, a galerinha do nosso curso de terapia do esquema que tá aqui com a gente. Engasguei. Então, vamos lá. Primeira técnica. Olha só, gente, ela não tá necessariamente de maneira sistematizada, não, tá? A gente vai estar sistematizando no nosso curso nosso curso online de técnicas que a gente vai oferecer em novembro, tá bom? Eu tô com a impressão, mas tenho a sensação que eu estou um pouquinho fanha hoje. Eu não tinha percebido isso, não. Mas eu estou percebendo isso agora. Vamos lá, primeira técnica. A primeira técnica que eu vou sugerir para vocês, que é uma técnica mara, chama técnica da seta descendente. Gente, é possível que alguns nomes de técnicas que eu vou utilizar aqui para vocês, elas troquem, né, de titulação de acordo com o autor, de acordo com o livro que vocês vão ler, de acordo com a teoria. Então, não se peguem muito a ideia do nome da técnica. Se peguem mais a ideia por trás da técnica, ok? Bem, o objetivo da técnica da seta descendente é fazer com que o paciente aprofunde, né, o entendimento, ou seja, saia dos pensamentos automáticos e consiga alcançar, de fato, as suas crenças mais subjacentes, as suas crenças mais nucleares, para entender por que ele acredita que o mundo é daquela forma. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Você tem uma pessoa que diz que está na terapia, que está muito ansioso, que está pensando em largar a faculdade, porque ele não consegue fazer a apresentação dos trabalhos em público, e todo mundo sabe que em vários momentos na aula, independente da disciplina, você vai ter que fazer uma apresentação para os seus colegas, para o seu professor, ou você vai ler, ou você vai usar PowerPoint, vai fazer teatro, mas você vai ter que fazer essa exposição. E aí esse paciente vira para você e diz, olha, eu não vou fazer essa apresentação, eu acho melhor desistir, porque os meus amigos vão rir de mim, eu vou gaguejar na hora.
E aí você vira para o seu paciente e faz uma perguntinha que eu acho uma pergunta excelente. Tá, ok. E se os seus amigos rirem de você? O que de pior pode acontecer de você estar na frente das pessoas e as pessoas começarem a rir de você? Ah, se as pessoas começarem a rir de mim, eu vou ficar muito nervoso. Ok. Se você ficar muito nervoso, o que de pior pode acontecer? Ah, eu posso começar a suar, eu posso começar a tremer, e as pessoas vão percebendo isso e vão rir ainda mais de mim. Ok. E diante disso, as pessoas rirem ainda mais de você, o que vai acontecer? Aí eu vou ficar muito mal. Tá, mas ficar muito mal significa o quê? Aí eu vou ter tontura, eu posso desmaiar. Sim, e se você desmaiar, o que de pior pode acontecer? Vamos imaginar que esse paciente seja muito catastrófico, muito exagerado e diga assim: olha, se eu desmaiar, eu posso ter um ataque cardíaco e morrer. Então, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de passar tanto mal e o meu corpo não aguentar. Ou ele poderia, num outro momento, dizer, num outro paciente, olha, se os meus amigos zombarem de mim, se eu começar a passar mal, ninguém vai querer andar comigo mais na faculdade e eu vou me sentir sozinho. Então, uma coisa é o paciente chegar e falar, eu não quero apresentar porque os meus colegas vão rir de mim. Outra coisa é ele falar, eu vou ficar sozinho, eu não serei amado, eu vou morrer, eu não serei feliz. Essas ideias bem generalizadas, ou generalizadas, né? Que dizem exatamente dessas crenças nucleares, elas são fundamentais, porque de fato esse é o problema. Esse é o problema, ou seja, a pessoa, por mais que num determinado momento fazer uma apresentação de trabalho seja desagradável, mas ainda é mais desagradável para ela estar sozinho. E aí sim, o terapeuta e o paciente têm condição de trabalhar essa hipótese, essa ideia, de que quando ele não vai bem nas suas tarefas, ele fica sozinho. Por que a gente chama de seta descendente? Exatamente porque a gente está descendo o nível dos pensamentos, ou seja, indo mais a fundo, de maneira mais profunda, mais nuclear, com relação aos esquemas e às crenças desse paciente. E a gente sabe que tanto os esquemas quanto as crenças, elas são o nosso ponto, o nosso alvo de mudança. Não que a gente não queira trabalhar os pensamentos automáticos, né? Esses pensamentos que estão mais na superfície. A questão é que esses pensamentos têm origem de algum lugar. A gente tem que trabalhar e desenvolver ações na origem, ok? Então a gente chama de seta porque quando a gente faz esse formulário, é um quadradinho com uma seta, com um quadradinho, com uma seta, com um quadradinho, com uma seta, né? Vai fazendo um elo de pensamentos com a seguinte frase, e isso que é importante da técnica da seta descendente. Ok, se isso for verdade, o que de pior pode acontecer? Essa técnica, além de fazer com que o paciente e o terapeuta reconheçam qual é a crença nuclear, de uma certa forma, ela também mostra muitas vezes para o paciente o excesso de catastrofização desse paciente. O que acontece? Muitas vezes, diante dos pensamentos automáticos que estão ali borbulhando na cabeça do paciente, ele não vê, ele não escuta o que está passando na cabeça dele. Mas ele fica automaticamente aderido à emoção de angústia, ansiedade, medo, ciúmes e raiva, sem parar para pensar o que está fazendo com que ele se sinta dessa forma. Quando ele começa a fazer o jogo da seta descendente, por exemplo, esse paciente, né, que está dizendo que, olha, os meus amigos vão rir de mim, eu vou passar mal, eu vou começar a tremer, mas eles vão dar risada da minha apresentação. E no final eu posso ficar sozinho, ele vai perceber que isso é possível. Mas e aquele paciente que acredita que ao começar a fazer uma apresentação, né,
Porque isso pode acontecer, tá, gente? Isso pode acontecer. Ao fazer uma apresentação, ele pode começar a passar mal, ter um ataque cardíaco, ter um infarto e morrer. Também seria possível acontecer. E ele pensar que, naquele momento, ele seria, né, vaiado, e aí sim que os colegas vão começar a arremessar ovos, bolinhas de papel, tomate. Sabe aquelas cenas de filme que a gente tem? Seria possível isso acontecer? Não, isso não é tão possível. Só que, quando o paciente começa a ficar ansioso, uma das coisas que a gente descobre é que pensamentos automáticos eles podem vir por ideias ou imagens. Vocês já imaginaram que, de repente, uma pessoa que tem um pouco mais de ansiedade social, viu um desses filmezinhos de sessão da tarde, né, tipo American Pie da vida, em que existem cenas de ridículo, em que a pessoa, numa situação de exposição, é humilhada com bolinhas de papel, bem high school americano, né? Na hora que a pessoa está ansiosa, ela imagina a possibilidade de acontecer uma coisa parecida com essa. Só que na hora que ela está falando, o que acontece, né? Ela não se dá conta que o que ela está pensando é catastrófico até para ela. Então, a técnica da seta descendente também ajuda a diminuir uma certa catastrofização, né, naquilo que a pessoa está pensando. Gente, tem como se fosse um bolinho de neve, assim, um floquinho de neve, não uma bolinha de neve, uma floquinha de neve na minha tela. Vocês estão vendo isso? Eu não tenho esse negócio aqui na parede, não. Floquinho de neve com listrinhas azuis e brancas. Não sei o que significa isso, não. Se a tela está congelada, o que aconteceu, entendeu? O que é? Se vocês puderem me falar o que está acontecendo. Se vocês estão vendo esse floquinho de neve nessa tela cinza, vocês me avisem, tá? Vamos agora para a segunda técnica. Gente, a segunda técnica, ela é usada em várias... Nossa, ficou péssimo agora minha frase. Em várias variações. Não ficou legal, não, Melissa, não ficou bom, não. Né? Em várias apresentações, né? Em várias caretas, careta. Ô, gente, é o porpério, tá? É a amamentação que tá tirando os neurônios da Melissa. A técnica balança, ela acontece de várias maneiras. E vocês vão encontrar com vários nomes, ok? O importante é que a gente entenda que a técnica da balança, inclusive a gente vai falar de uma técnica que é bem parecida com a técnica da balança daqui a pouquinho, é que a gente está fazendo pesos. O que a gente ganha e o que a gente perde. Porque a gente ganha e perde o tempo todo. Não existe nenhuma escolha. Escutem bem o que eu estou dizendo para vocês, meus amores. Na vida não existe. Se vocês não concordarem, provem que eu estou errada. Aqui, coloque aqui para mim. Não estou vendo nada, nem eu. Gente, como não? Eu vou tirar uma foto aqui para depois vocês verem que eu não estou ficando doida. Tem um negocinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A Érica, somente 3 quadros. Então, tem 3 quadros. Aqui, ó. Tá vendo? Na palma da minha mão que tá aparecendo aqui na tela. Mas hoje eu tiro uma foto e mostro para vocês. Tudo na vida, a gente ganha e perde. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos tomar um sorvete. Eu vou ganhar momentos de prazer e também vou ganhar calorias. Eu vou ganhar momentos de prazer e vou perder R$5 do sorvete. Eu vou ganhar, vou fazer a escolha do pistache pelo chocolate, mas vou perder a possibilidade de não comer o alpino, nem o caramelo com flor de sal. Fiquei chique agora, tem uma gourmetizada, né, gente? Vamos dar uma gourmetizada no sorvete. Tudo eu perco. Mesmo ganhando, eu estou perdendo. E mesmo perdendo, eu posso estar ganhando, porque eu posso fazer escolhas onde eu perco menos. E aí eu usei esse exemplo do sorvete para dizer o seguinte, eu sempre conto, né, essa historinha, que Deus um dia desce na terra e fala com Joãozinho o seguinte, olha, hoje estou de muito bom humor e decidi que eu vou te levar na sorveteria do céu. E lá na sorveteria do céu você tem milhares de sabores de sorvete. Você vai ter que escolher uma bola. Aí o Joãozinho, mas uma bola só? É uma bola só.
Você pode escolher qualquer bola de sorvete. Tem milhares de sabores, mas você pode escolher uma só. Aí o Joãozinho foi lá, ficou todo feliz, tal. Se o Joãozinho fosse eu, ele escolheu o quê? Pistache. Pistache é o sabor da minha vida, gente. Até babei aqui. Amo sorvete de pistache. E aí ele vai embora. Depois vocês colocam aqui nos comentários qual seria o sabor que vocês tomariam se Deus viesse aqui e levasse vocês para a sorveteria do céu, ok? Depois, passados uns dias, Deus volta para a terra, Joãozinho olha a Deus e fala, olha Deus, hoje vai rolar sorvete de novo. Joãozinho chega correndo, e aí? Falou, não, hoje não tá legal, não. Hoje a sorveteria tá fechada. E, na verdade, é o seguinte, eu preciso que você me ajude, né? Tem umas pessoinhas aí que vão vir, que eu vou mandar, e eu preciso de um pedacinho do seu corpo para poder terminar de fazer essas pessoas. Aí o Joãozinho fala assim, como assim um pedacinho do meu corpo? Ele falou, tá faltando um braço para eu terminar de montar o corpo dessas pessoas. E aí eu vim aqui pegar o seu braço. E eu preciso só saber se você vai me liberar o braço direito ou o braço esquerdo. Parece que eu tô brincando, mas quem assistir aquele filme SOS Saúde, do Michael Moore, vai ver vários depoimentos de americanos dizendo que sofreram cortes, mutilações e que por conta do plano de saúde eles não conseguiam pagar todo o tratamento. Tinha um cara que teve, por conta de uma serra, a amputação dos 3 dedos. E aí o médico virou para ele e disse, então, mas o seu plano de saúde não cobre o valor da cirurgia dos 3 dedos. Você vai ter que escolher qual dedo que você vai querer perder. O tempo todo nós ganhamos e perdemos. Beleza, mas como que você acha que está ganhando na escolha de ter que perder um braço? Simples. Se fosse eu, teria que ficar com o braço direito, eu sou destra. Se eu tivesse que perder um braço e ainda ter que perder o braço direito, provavelmente o meu prejuízo seria maior. Então, a técnica da balança mostra para o paciente que tudo tem 2 lados. Tira um pouco aquela visão tudo ou nada dele em relação às situações da vida. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer numa conversa com o paciente, mas o que eu sempre acho melhor sempre na técnica da balança, do ganho ou perco, do prejuízos ou benefícios, é o que é melhor, o que é de pior, né? Quando eu venço, quando eu perco, o que eu ganho. Fazendo papel, pega um papel, vocês não precisam ter um formulário, precisa ter um papel timbrado. Um papel em branco com risco no meio. O que eu ganho diante de uma situação dessa? O que eu perco diante dessa situação? Então, vamos imaginar que a pessoa ela não esteja satisfeita com o emprego e ela quer pedir demissão. Então, o que eu ganho? Quais são as minhas vantagens em pedir demissão? O que eu perco pedindo demissão? E aí, a gente continuando essa ideia da técnica da balança, a gente pode ir para uma terceira técnica, que é a técnica do quadrado mágico. Qual que é a diferença da técnica do quadrado mágico para a técnica da balança? É que você aumenta em uma variável. Em vez de você fazer uma linha no meio, você faz uma linha no meio e uma outra linha cortando. Então, é o que eu ganho e o que eu perco. Vou pegar uma folhinha de papel aqui para mostrar para vocês, ok? Fica mais fácil. Então, a gente tem aqui, né? O que eu ganho e o que eu perco, ok? Vocês estão vendo? O que eu ganho e o que eu perco, tá? Isso aqui é uma técnica da balança. Quando vocês vão fazer o quadrado mágico, vocês fazem agora um risco no meio, onde vocês têm a situação 1 e a situação 2. Nesse caso, qual seria a situação 1? Sair do emprego. Ou, na verdade, quer ver um exemplo que rola muito, né, na psicologia, principalmente com a galera que é do mundo acadêmico, né? Receber bolsa do doutorado ou ficar na clínica.
Eu tive vários pacientes psicólogos, tá? Então, aqui, receber bolsa de doutorado ou ficar na clínica, que já estavam indo para o mestrado, para o doutorado, que já estavam com uma clínica consolidada, e aqui em Juiz de Fora, na UFJF, você não pode fazer atendimento clínico e receber a bolsa, porque você tem que ter dedicação exclusiva. E rolava sempre aquela história, mas eu vou largar a clínica, eu não ganho tanto na clínica, mas eu posso ganhar, a bolsa é mais restrita, mas a bolsa é mais estável. Então, o que que eu ganho, né, recebendo a bolsa do doutorado e o que que eu perco estando vinculada, não é fazer o doutorado, é receber a bolsa, ou seja, exclusivamente a bolsa. O que que eu ganho ficando na clínica, ou seja, tendo minha grana da clínica, o que que eu perco. Então, isso aqui é um quadrado mágico, isso é uma variação da técnica da balança, ok? Vamos para uma próxima técnica. Até aí, tudo bem, galerinha? Alucinação deve ser. Aham. Não estou alucinando, gente. Eu vou tirar foto. Deixa eu já tirar uma foto antes. Porque se depois eu falo assim, gente, sumiu o negocinho, vocês vão ficar achando que eu sou louca. Eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês. Vou tirar a foto aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, aqui, tá vendo? Depois vocês vão ver que alucinação é essa. A Tássia tá morrendo de rir, né, Tássia? Você sabe, Tássia, que eu sou maluca, mas eu não sou doida, tá bom? A Márcia entrou agora. Vamos lá, gente. Então, vamos para a nossa próxima técnica. Temos a técnica da lista de distorções de pensamento. Isso sempre rola um bafafá nas minhas supervisões. Porque eu sempre explico o que é para fazer, os meus alunos depois me ligam. Mas é para fazer só isso, professora? É para fazer só tudo isso. É para fazer só tudo isso, tá? Porque essa técnica, gente, ela mata dois coelhos com uma cajadada só. Ela é uma atividade de psicoeducação, ou seja, o paciente ele começa a reconhecer ainda mais o modelo cognitivo. Você acha que outras teorias vão chamar de erro cognitivo tudo ou nada, abstração seletiva, generalização, catastrofização, minimização? Não, né, gente? Isso é uma leitura do fenômeno mental pela terapia cognitiva. A gente vai explicar pela terapia cognitiva. A psicanálise não vai usar, né? A psicodrama não vai usar esses nomes, ok? Então, quando a gente já está passando essa lista, a gente também está ajudando a fazer com que o paciente, né, aprenda mais sobre o modelo cognitivo, se torne mais ativo no modelo cognitivo e todo mundo ganha com isso. Mas, além de ser uma atividade de psicoeducação, também é uma atividade de monitoramento cognitivo. Fazer com que o paciente preste atenção sobre aquilo que ele está pensando. Então, você pode utilizar uma lista, vocês acham essas listas no livro do Léry que eu acabei de falar, vocês acham no Google, vocês têm no livro do Beck, vocês vão achar em vários lugares, né, uma lista desde 8 erros cognitivos até 20 erros cognitivos. 20 foi exagero, mas eu sou uma pessoa exagerada. 20 erros cognitivos, né, que tem o nome do erro e a explicação do que é. Vocês vão achar diversos materiais sobre isso. Então, vocês vão dar isso para o paciente, né? Vocês vão discutir, vão explicar para eles, vai tirar dúvidas do que seja cada erro, para ver se ele está realmente entendendo, se vocês estão afinados na compreensão do que é aquilo. Tá? É natural que o paciente embase, né, a ideia de que ele é maluco ou não pela quantidade de erro. E, gente, isso não é verdade. Todo mundo tem erros cognitivos. O problema não é a presença dos erros cognitivos, mas é a ativação constante desses erros cognitivos na nossa vida. Vocês estão achando que Beck até hoje, nas suas, sei lá, 98, 99 anos, no tem erro cognitivo? Deve ter um monte, gente. Deve ter um monte. A questão é que, né, na sua sabedoria plena dos 99 anos, ele deve ter uma pessoa, né, que faz meditação, ele deve ter menos erro cognitivo, né, ele tem menos ativações dessas distorções, dessas interpretações disfuncionais da realidade. Portanto, isso tem que ser colocado para o paciente. Olha, nós não estamos aqui
para eliminar esses erros cognitivos, ou para quantificar, se você tiver um, você é saudável, se você tiver 10, já vai para internação. Não, nós estamos aqui preocupados com a ativação emocional que vem junto com esses erros cognitivos. E aí você pode pedir para o paciente reler esses erros cognitivos, e ao longo da semana, você pode dar uma tabela para ele ir anotando quais foram os erros. No meu caso, o que eu faço normalmente? Eu dou a lista para o paciente, né, um texto, e ele vai lá colocando risquinhos que ele teve ao longo da semana, ao longo do dia, né? Não faz só um X, esse eu tenho. Ok, eu sou catastrófica. Tá, mas nesta semana, quais dias da semana esses erros vieram? Você pode fazer num primeiro momento apenas a identificação diária, como você pode pedir para que ele faça um registro de pensamento automático. E no registro de pensamento automático, ele identifique, junto com o erro cognitivo, a situação, o pensamento, a emoção e o comportamento que ele teve. Ou seja, quando eu penso que na hora que eu vou fazer uma apresentação na frente dos meus colegas, né, que todas as pessoas vão rir de mim, eu posso estar fazendo uma leitura de mente, eu posso estar fazendo uma catastrofização, então vocês podem estar fazendo dessa forma. Então, a lista de distorção de pensamentos, ela sempre tem que ser utilizada. É uma técnica bacanérrima. E não tem que ser usada apenas como psicoeducação. Ela pode ser usada como técnica mesmo, tá? De automonitoramento. Deixa eu ver mais o quê. Quem tá aqui? Gente, tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Alguma dúvida até agora? Não? Ok. Vamos para a nossa quinta técnica. Lembra que eu falei com vocês, né, a respeito de uma variação de técnicas, a técnica da balança. A gente tem uma técnica que é muito parecida, que é a análise do custo-benefício. Ela é uma técnica muito semelhante, mas ela muda um pouquinho. Então, na verdade, o que a gente está trabalhando com a técnica da análise de custo-benefício é qual o custo e qual o benefício do paciente continuar pensando daquela forma. Então, depois que o paciente ele reconhece que ele tem um erro cognitivo, um pensamento perturbador, a gente vai fazer a seguinte pergunta para ele: o quanto você está motivado para modificar os seus pensamentos? Qual é o custo de manter esses pensamentos verdadeiros, que você considera como verdadeiros, né, até agora? Essa pergunta, diferente da técnica da balança, que está com um objetivo claro do que eu ganho e perco diante das minhas escolhas, né, diante de determinadas situações, a técnica do custo-benefício, ela tem por objetivo focar a disfuncionalidade do paciente e fazer com que ele reconheça que se até hoje ele é disfuncional diante daqueles pensamentos, ou seja, ele aceita que ele é ciumento, patológico, e que aquilo não faz sentido, por que ele continua? Uma coisa que a gente aprende ao longo dos anos é que ninguém é como é se não tiver algum ganho com isso. Ou seja, os nossos famosos ganhos secundários. O paciente tem que reconhecer que aquilo que ele está fazendo, de alguma forma, beneficia ele. Ele tem vantagens. Então, por exemplo, pessoas que têm aquela frase célebre, né? De que não acreditam que coisas boas vão acontecer na vida deles. Pacientes deprimidos têm muito esse pensamento negativo, né? Qual é a vantagem de você se sentir dessa forma? Você não se frustra. Muitos pacientes vão dizer isso para você. Eu não me frustro, porque quando eu espero coisas boas e elas não acontecem, eu me frustro. Então, quando eu sempre espero o pior, eu acabo não me frustrando. Gente, isso para a pessoa é uma super vantagem. Se frustrar é ruim. Então, você já está triste, você ainda vai ficar frustrado? Agora, o que a gente precisa é mostrar que, diante disso, a pessoa tem prejuízos. E é muito importante que você faça essa análise de custo-benefício, também colocando isso em porcentagem. Ok, você se sente frustrado, mas diante dos prejuízos que você tem, como, por exemplo, não ter relações interpessoais, não buscar atividades prazerosas, não ter conversas agradáveis, o quão se sentir frustrado
é vantajoso para você manter diante dessas desvantagens. Então, muitos pacientes depois vão conseguir reconhecer depois, nem sempre na primeira vez. Lembra no nosso início da nossa live, né? Consistência e repetição nas técnicas cognitivas. Ele vai reconhecer que manter esse pensamento por essa vantagem não é tão vantajoso, visto, né, que eu tenho muito mais desvantagem, ou que as desvantagens são muito mais fortes, muito mais graves do que a vantagem. Ficou claro isso para vocês? Deixa eu ver se tem alguém que fez alguma pergunta. A Jaque está dizendo que tá jóia, tá jóia. Eu escutei um barulhinho aqui, achei que era alguém fazendo uma pergunta, não é a Jaque dizendo que tá bacana. Então, o custo-benefício, a técnica da vantagem como a técnica da balança é, vou fazer uma viagem agora ou eu guardo mais dinheiro? Né? A gente está falando de situações, de escolhas da vida da pessoa. Me separo, continuo casada, vou comprar uma casa, pego esse dinheiro e faço um investimento. Quando a gente fala de custo-benefício, fazendo uma análise de custo, né, e vantagens da forma negativa que eu penso, eu também estou me aprofundando um pouquinho mais do que só a técnica da balança, ok? Sexta técnica. Agora a gente vai chamar o de exame de evidências, tá? Então, até agora, a gente já fez com que o paciente reconhecesse seus pensamentos, reconhecesse algumas crenças nucleares com a seta descendente, o paciente já está fazendo escolhas, né? Reconhecendo que ele ganha, que ele perde, que existem outros pontos de vista, ele também já sabe que existem erros cognitivos, ou seja, que as suas interpretações elas são hipóteses, e hipóteses que não são fidedignas com a realidade, são recortes, e esses recortes muitas vezes vêm com erros, vêm distorcidos, como se fossem imagens fotográficas, né? A imagem fotográfica pode ser uma realidade, como eu tô vendo aqui, gente, como eu tô vendo esse desenho aqui, entendeu? Tá vendo esse desenho, mas esse desenho não é real, né? Não faz parte da realidade, mas tem um desenho aqui. Eles estão vendo esse floquinho de neve aqui, ok? Agora a gente vai falar com o paciente que ele precisa, né, trazer as evidências daquilo que ele está dizendo. Então, ok, o paciente chega para você e diz assim: olha, mas eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Né? Eu sou ignorante, nada dá certo na minha vida, adoro essas frases, nada dá certo na minha vida. É um exagero. É mais ou menos fazer um livro de Justin, né? Como o Justin Bieber fez uma biografia quando ele tinha 15 anos de idade. A vida dele está ali, plena naquela biografia, aos 15 anos de idade, já viveu tudo que tinha que viver. Então, nada na minha vida deu certo, ok? Então, ok, prova para mim. Prova para mim, me dá evidências. Então, da mesma forma, a gente vai fazer, né? A nossa técnica da balança aqui, que não é uma técnica da balança, né? Uma técnica de evidências, onde aqui pronto. Então, eu sou um fracasso. Então, como eu posso provar e como eu posso desprovar? Desprovar não existe, mas eu coloquei, tá, gente? Aqui. Ou seja, agora, é muito importante tomar um cuidado com essa técnica. Isso é legal. Eu não acho que seja uma técnica muito bacana de usar na fase de avaliação do processo terapêutico e nem muito no início da terapia. Por quê? Porque o nosso objetivo enquanto terapeuta é provar que você não tem evidências em relação aos seus pensamentos distorcidos. Você não é um fracasso, né? Você não tá ali para dizer isso mesmo, você é um merda, você é um fracasso, nada mais dá certo na sua vida. Não, a gente não quer fazer isso, né, coleguinha? É psicopata. Só que para isso você também tem que ter argumento. Porque o paciente está há pelo menos 10 anos colecionando pistas para provar o quanto ele é um fracasso. Temos aí o conceito de viés confirmatório, que nós buscamos na realidade,
né? Nós damos atenção, o nosso cérebro está atento para situações que comprovem aquilo que eu acredito. E se eu acredito que eu sou um fracasso, todas as pistas que vão nessa direção, eu vou me atentar e vou desconsiderar tudo o que acontece para descomprovar a minha crença. Se eu desconsidero, eu também não registro isso. Eu não tenho atenção e eu não vou ter memória para essas informações. Então, é muito importante que o terapeuta conheça um pouco mais o seu paciente para fazer essa técnica. Por quê? Porque ele vai precisar ajudar o paciente nessa técnica. Senão, você, ao invés de achar que está comprovando que os erros cognitivos, os pensamentos distorcidos, as crenças nucleares são equivocadas, ele vai sair muito mais seguro de que ele é um fracasso. E dependendo do paciente, ele pode achar tanto que ele é um fracasso e não tem nada mais para fazer, que ele não precisa nem voltar mais para a terapia. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com a forma como a gente vai utilizar as técnicas. Eu não estou dizendo que o paciente tem que sair da terapia vendo um mundo cor-de-rosa, pôneis coloridos, mas eu já tive várias sessões dos pacientes saírem, né, assim, pesados da terapia. Mas a gente tem que tomar cuidado para que ele não saia ainda mais seguro de que ele é um fracasso do que quando ele entrou, ok? Então, vocês têm que ter jogo de cintura. E como é uma técnica de buscar evidências, você já tem que ter tido um certo contato com o paciente, com conversas, para também ajudá-lo a trazer evidências que descomprovem a crença ou o esquema. E aí só o paciente pode dar, porque você não tem essas evidências, não tem essa experiência de vida, ok? Vamos para a nossa penúltima técnica, que eu adoro, que é a técnica do advogado de defesa, que já vai começar a preparar a gente para a nossa última técnica. A técnica do advogado de defesa nada mais é do que você fazendo com que o paciente reconheça tudo isso, que são hipóteses, que são erros, as distorções cognitivas, começar a escutar as vozes na cabeça dele, fazer com que ele comece a escutar uma voz mais saudável, que em terapia do esquema, inclusive, a gente vai chamar de adulto saudável, que é essa voz que não está impregnada dos erros cognitivos, dessas crenças nucleares tão negativas, disfuncionais, com tanto desamor, desamparo, né, desvalor ou abandono, privação, defectividade, pela linguagem teórica que vocês forem usar aí. E aí, nesse sentido, a gente está preparando o paciente exatamente para oferecer para ele uma habilidade argumentativa para discutir com essas vozes pessimistas, negativas, que põem ele para baixo, né, com argumentos lógicos. E aí ele vai precisar ter evidências, ele precisa saber quais são os erros cognitivos. Então, até agora, você foi preparando esse paciente para que ele consiga fazer uma metacognição, ou seja, enxergar os pensamentos meio que do lado de fora, olhar como objeto externo, e da mesma forma criar uma voz externa, uma voz fortalecida, uma voz que está preocupada com o seu estado de saúde, de sucesso, vamos dizer assim. E nesse sentido, você vai preparando ele para que ele, quando encontre, né, situações em que os pensamentos automáticos negativos dele venham com muita força, ele possa estar contestando esses pensamentos. E aí vocês vão dizer para o seu paciente exatamente isso. Imagina, né, que você tem uma voz aí que está na sua cabeça há vários dias dizendo que você é um perdedor, que você é preguiçoso, que você é incompetente. Agora vamos imaginar que você se torne o seu advogado de defesa e que você vai dizer que essa voz está errada. Agora, um advogado de defesa, ele não chega na frente do juiz e diz, então, ô juiz, o meu cliente, ele é inocente. Aí o juiz vai perguntar, por quê? Ah, porque eu acho. Essa é a sacada. Da mesma forma que um advogado de defesa tem que comprovar por provas, por argumentos que o seu cliente é inocente, você mesmo, enquanto advogado, tem que fazer isso. E quando vocês fazem isso, vocês estão preparando, que é uma técnica que a gente já falou aqui algumas vezes, só que com outro nome, que é a técnica
do diálogo saudável e o diálogo do esquema, ou a advogada de defesa, ou advogado, né? O promotor, que é quando você consegue fazer com que as duas pessoas dialoguem na sua cabeça. A gente trabalhou muito isso com a técnica do esquema, quando a gente chama de diálogo saudável e diálogo do esquema. E por último, e não menos importante, para a gente estar finalizando o nosso live, uma técnica que eu acho mega bacana, que é quando o paciente chega no consultório, né, e aquele pensamento automático é verdadeiro. Porque até agora, vocês viram que eu estou falando de realidades que não existem, que são hipóteses, o paciente está trazendo interpretações. Mas, gente, vão ter situações em que aquilo que o paciente está falando é verdade. Aquele paciente é possível acontecer. Então, por exemplo, o paciente chega para você e diz: Olha, eu estou muito ansioso porque eu vou fazer uma entrevista de emprego e eu posso estragar essa entrevista de emprego. Gente, isso é possível mesmo, se ele estiver muito ansioso, se ele esquecer as palavras. Por exemplo, eu estou fazendo aqui o live com vocês e estou com a minha colinha aqui, na outra aba do computador. Por quê? Porque eu tenho 8 técnicas. E eu sei que eu tenho problema de falar muito, de fugir do tema, já estou há 1 hora com vocês no live, eu não consigo mais fazer live de meia hora, não é verdade? Isso porque eu estou usando o roteirinho. Então, imagina se eu não estivesse usando o roteiro. Eu poderia estar estragando o nosso live de hoje. Estragando não, né, Melissa? A gente ia contar uma piada, ia fazer umas trocas, discutir uns casos de paciente, ia fazer tudo isso, né? Fazer uma mini supervisão aqui ao vivo, claro, respeito ético, sem expor a vida do paciente, expor o nome do paciente. Isso não precisa falar, né, gente? Tem que ter um pouquinho de senso de humor aqui também nas redes sociais. Mas eu preciso ter uma organização. Se eu for muito desorganizado, as pessoas não vão parar aqui para ficar me assistindo. E aí, existem vários momentos em que, de fato, o pensamento negativo, ele é real, ele é possível. Então, quando for assim, quando ele for verdadeiro, o foco não está no pensamento, mas em como resolver a situação. Então, o que a gente vai dizer para o paciente? Para ele perguntar para ele mesmo, ok, se o pensamento negativo for verdadeiro, o que eu posso fazer para melhorar as coisas? De que maneira que eu posso melhorar essa situação? Resolver o problema ou mudar o que está acontecendo? Então, vou compartilhar com vocês. Recentemente, inclusive, eu fiz isso até na minha terapia, né? Eu voltei a atender agora, né? Voltei a fazer os meus atendimentos, mas ainda o meu filho, né? Tá com 2 para 3 meses, ainda amamenta à noite. E aí eu fiquei muito preocupada. Falei, bem, eu vou começar a atender, né? E os meus horários de atendimento são pela manhã. A forma como eu organizei com meu marido, ele vai trabalhar tarde e noite, eu vou atender pela manhã. E eu fiquei muito preocupada. Falei, meu Deus, mas e no dia que o meu filho não dormia à noite, né? E aí, o que eu vou fazer? Meu Deus, agora eu vou ter que contratar uma babá e não tem ninguém para me ajudar. E como que eu vou resolver as coisas? E aí, fiquei absolutamente, ok, eu ficava pensando, eu tenho que resolver as coisas, mas o meu foco do pensamento não era eu tenho que resolver as coisas, meu Deus, eu não sou capaz de resolver as coisas. Eu não vou ser capaz de atender no dia seguinte. Eu não sou competente. Eu não vou ser competente como mãe, muito menos como psicóloga. E aí, minha terapeuta me perguntou: ok, Melissa, é possível que em algumas noites você realmente não consiga dormir. O que você vai fazer? Então, não é um pensamento automático de que não, você está exagerando, você está catastrofizando, né? Com certeza você vai dormir. Não, recentemente eu fiquei uma noite inteira sem dormir, era meia-noite e meia, fiquei acordada até as 7 da manhã. Tá, e diante disso, quais são as soluções? Quais são as habilidades, né? No meu caso, ela sugeriu, inclusive, olha, nesse dia, se você der às 7 da manhã, se você sentir que não está disposto para trabalhar, cancela com os pacientes, né? Se for necessário, contrata uma babá. E se for mais necessário ainda, troca os seus horários de atendimento, passa eles para mais tarde, vai atender à noite. Quais são as possibilidades? Então, aí a gente já começa a trabalhar uma possibilidade de plano de ação. O que eu posso fazer diante disso? Não ficar focada apenas numa mudança hipotética de pensamento ou fazendo uma regulação emocional, mas principalmente já gerando planos de ação. Meus amores, conseguimos fazer as 8 técnicas hoje, né?
Hoje a gente conseguiu fazer. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Enquanto vocês vão escrevendo aqui, eu não posso deixar de falar com vocês que semana que vem a gente tem um live mega super bacana com um convidado especial. A gente vai fazer com a eu conheço ela como Fran, deixa eu falar o nome dela inteiro. Francesca Stefan, a professora que vai dar o nosso curso de infidelidade e terapia de casal. Não sei se vocês estão sabendo, mas vocês já deveriam estar sabendo, porque já está no ar, né? Os nossos cursos do segundo semestre. E agora, em setembro, a gente tem o nosso curso online de infidelidade, terapia de casal, que está top. O tema está muito bacana. São 9 horas, vai ser no sábado e depois no sábado seguinte. Eu tenho que confirmar as datas com vocês, mas vocês entrem no site sementepsicologia.com.br que vocês vão ficar sabendo direitinho. E aí a gente vai ter um live especial, onde eu vou estar entrevistando a Francesca Stefan para falar sobre essa temática, né? E aí, quando chega o casal, ou até mesmo quando chega o indivíduo e quer discutir infidelidade, o que que a gente faz nesse caso, né? Principalmente, meus amores, tem muito terapeuta aí que os esquemas ativam na hora, não sabe o que fazer, entra num discurso absolutamente moralista, e isso não vai ajudar o paciente em nada, ok? Então a gente vai ter semana que vem um mega live, eu vou estar esperando vocês. Enquanto isso, se vocês quiserem mais informações, não só sobre o live, como o nosso curso, entra no sementepsicologia.com.br. O primeiro lote com 15% de desconto vai até o dia 7. Então, não, acho que é o dia 7. Não perca a possibilidade de comprar o nosso curso online para participar ao vivo ou assistir a gravação. Vocês podem fazer das duas formas. Vocês não têm nenhum tipo de prejuízo, tá? Além do curso, vocês têm outros bônus, mas eu vou deixar vocês curiosos para vocês entrarem no nosso site, ok? Meus amores, a Lorena disse que foi ótimo. A Érica vai falir não, Érica. O PagSeguro permite que vocês façam até em 12 vezes no cartão de crédito. Tem uma taxinha de juros lá, mas aí é pelo PagSeguro, a gente não tem muito como mexer com essa política. Vocês podem parcelar em quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Meus amores, um beijo grande e até semana que vem no nosso live especial. Tchau, até semana que vem.